Outro texto, irmãos, aqui, 1 João 2,19. Eu gosto tanto desse texto, ele estava escrito na frente da minha Bíblia aqui. Porque ele é um texto que, 1 João 2,19, que ele consolava o meu coração quando eu via certas coisas acontecendo no contexto da igreja. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Se saiu da igreja, se caiu da graça, se decaiu da graça, se afastou-se, nunca teve encontro pessoal com Cristo. É impossível você ter um encontro pessoal com o Criador do Universo e a sua vida não ser transformada. É impossível você ter esse encontro e conseguir se afastar do teu Redentor. Então a primeira consequência dessa autoescravização é que nos tornamos inúteis para Jesus. A segunda consequência é que quando eu me apego a essas coisas, eu falo que a graça não é suficiente, eu estou demonstrando uma falsa conversão. Duas consequências graves. A gente está na parte 2 do nosso estudo, e a parte 2 é a autoescravidão e as suas consequências. Consequências 1, se tornar inútil para Jesus. Consequência 2, demonstração de uma falsa conversão. Então é um atestado, diploma de falsa conversão, quando você abandona Jesus e se apega a qualquer outra coisa. E aí tem uma perguntinha que eu coloquei aqui para os irmãos. Como saber que eu sou salvo? Como é que eu vou saber se eu não estou apegado às obras? Né? Isso aqui eu coloquei por quê? Porque o versículo 5 e o 6 trabalha, nós estamos trabalhando todos os versículos, e porque é relevante. E é uma pergunta que atormenta muitos cristãos. Tá, versículo 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Os salvos confiam em serem justificados tão somente pela fé. A pessoa que é verdadeiramente salva, ela tem certeza que ela não fez nada para ir para o céu. O que ela merecia é o inferno. Ela tem consciência disso. Nossa, eu mereci ir para o inferno. Eu tenho certeza que eu tinha que ir para o inferno. Mas glória a Deus, que em Cristo me salva. Tá? Essa é a primeira característica de um salvo. Está lá em Romanos, ele tem um entendimento profundo de Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou nem citar Efésios 2,8, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Eu não vou nem mexer com Efésios 2,8. A primeira característica de um salvo verdadeiro é que ele tem plena consciência de que é só pela graça, é só pela fé. João 3,18 também para ele tem um significado profundo, porque a gente só lembra de João 3,16, mas tem o versículo 17, tem o versículo 18. O versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É crer, é fé somente. Estamos em outubro, mês da reforma, um dos 5 solas da reforma. Sola fide, apenas a fé, nada mais, irmão, não aditiva. Como é que eu tenho certeza que eu sou salvo? Você acredita que você é salvo só pela fé? Primeiro passo, você está indo muito bem. É muito provavelmente você é salvo somente pela fé. Você é salvo verdadeiramente. Você entende que é só pela graça, sola gratia? Amém, é outro sola da reforma. Então você está indo pelo caminho de realmente alguém que é salvo. Né? Você acredita tão somente na Escritura e não coloca nenhum outro tipo de texto em pé de igualdade com a Escritura? Sola Scriptura. Você está no caminho de que alguém que realmente é salvo. Tá? É solo Cristo. Você entende que não existe circuncisão, não existe dízimo, não existe romaria, não existe boa obra, não existe nada que precisa ser aditivado para que você seja salvo. Solo Cristo. Você está indo muito bem, é o caminho da salvação. É isso aí. Muito provavelmente você é uma pessoa salva em Jesus. E você consegue viver para a glória de Deus, sólida e glória. Se você vive para a glória de Deus, é outra característica de realmente você é uma pessoa salva. Como saber se eu sou salvo? Os salvos confiam em serem justificados tão somente pela fé. Versículo 6. Porque em Cristo
Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Por causa do capítulo 2, versículo 25 do apóstolo Paulo. Se você circuncida e tropeça, não tem valor a circuncisão. E aí ele continua: mas a fé que atua pelo amor, os salvos de verdade, aqueles que são verdadeiramente salvos, eles vivem boas obras, eles fazem boas obras, mas não como base para ser salvo, não como fonte da salvação, mas como uma consequência da salvação. Efésios capítulo 2 diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos em Cristo antes, para depois fazer boas obras. Tá? Mateus 5,16 também fala que os verdadeiramente salvos executam boas obras, com um objetivo muito legal. Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu faço coisas boas não para que eu seja bom, como eu sou o cara, não, mas para que Deus seja glorificado na minha vida. E Tiago capítulo 2, versículo 18 e 19 mostra que a fé sem obras, não é que ela não existe, porque uma coisa morta existe, mas ela não está sendo exercida, né? Então, se você confia somente na salvação pela fé e pela graça, somente em Cristo, e se você pratica boas obras, muito provavelmente você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Os salvos confirmam sua salvação ao viverem de forma diligente. 2 Pedro capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Ou seja, se você é uma pessoa verdadeiramente salva, você lembra de como é que era a sua vida. Você lembra do seu estado de miséria. E versículo 10: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A gente é diligente. Não, deixa eu ver minha vida, vou analisar minha vida, vou olhar como é que está minha vida, vou pensar a minha vida. Não é com medo de perder a salvação, mas será que isso está legal? Isso pode ser ajustado? Senhor, tem misericórdia, me ajuda nisso. Eu não quero viver assim. Eu quero viver uma vida para a tua glória. Então, o salvo de verdade, ele crê na salvação pela fé somente. Ele faz boas obras como consequência da sua salvação. Ele é diligente no cuidado com a sua vida espiritual, secular. Tá? Ele tem, e aí já é uma coisa mais interna, o testemunho do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, eu tenho uma certeza da salvação somente pela fé, boas obras como fruto dessa salvação, uma vida diligente de cuidado com a minha salvação, com o meu testemunho, com a igreja, com a forma como eu vivo. Eu tenho o Espírito Santo falando dentro do meu coração que eu sou salvo, testificando com o meu espírito que eu sou salvo. Tá bem? Essas são características daquele que é verdadeiramente salvo. A verdadeira salvação nos afasta dos males da autoescravidão, ao nos fazer úteis para Jesus. Viu as boas obras? As boas obras nos fazem úteis para Jesus. Quando a gente, não que as boas obras nos fazem úteis, mas quando estamos praticando boas obras porque somos salvos, a gente está mostrando para o mundo que existe um outro estilo de vida baseado em Cristo. Quando nós cremos na fé somente, nós somos poderosos instrumentos na mão de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós e trabalha no nosso coração, nós somos poderosos instrumentos na mão de Deus, para ensinar, para ajudar, para pregar, para cuidar, para amar, tá? Para orar. Tá? Quando nós estamos na mão de Jesus, nós somos úteis para Ele, nós somos salvos verdadeiramente, não estamos em autoescravidão, nós somos úteis na medida em que nós tomamos cuidado com a nossa vida espiritual, e assim o Evangelho é exaltado no meio da humanidade. Tá?
A verdadeira salvação nos afasta dos males da autoescravidão, ao nos fazer úteis para Jesus e nos confirmando dia após dia que a nossa fé é verdadeira. Eu não estou confiando em nada, eu estou confiando em Jesus. Ele, a graça dele, a obra dele e principalmente, irmãos, na pessoa dele. Tá bem? Então, vindo da primeira parte do nosso estudo, deixa eu voltar aqui. A primeira parte do nosso estudo, a liberdade em Jesus. A segunda parte, a autoescravidão e as suas consequências. Duas consequências nos tornam inúteis para Jesus e revelam a falsa conversão. E agora a gente chega na terceira parte do estudo, os riscos para os que desviam os crentes da fé verdadeira. Capítulo 5, versículo de 7 a 12. Tá? Apesar da nossa liberdade, que a gente viu agora, e da certeza da nossa salvação, muitos criam empecilhos para que outras pessoas também gozem dessas bênçãos, tá? E travam o avanço dos fiéis, colocando o jugo em cima deles. Sobre essas pessoas virão sérias consequências. O que acontece? Tem gente que ele faz força para que o evangelho se torne algo extremamente maçante. A pessoa quer ser tudo na vida, menos ser crente, por causa da forma como outras pessoas vivem e por causa da forma como outras pessoas apresentam o evangelho, apresentam o que é ser cristão. Cara, ser cristão é não rir, ser cristão é não jogar o futebol, ser cristão... Aí a pessoa fala, cara, eu quero ser tudo, menos ser crente, velho. Eu não pode fazer nada, é cheio de regra, meu irmão. Tá? Então tem gente que esse tipo, aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa cheia de regra, ela atrapalha o outro, ela impede o outro de ir para frente, de encontrar Jesus. Ela esconde Jesus atrás de um monte de regra que ela inventou. E o pior é que ela não deixa o que não é crente chegar em Cristo, e ela também atrapalha os crentes a gozarem dessa plena liberdade que há em Jesus. E é perigoso isso. E eu te falo uma coisa, é mais perigoso para eles do que para as outras pessoas. É mais perigoso para quem impede os outros de chegar em Jesus, e é mais perigoso para quem impede os crentes de avançarem, do que para a pessoa que não consegue chegar em Jesus, e do que para o crente que já é salvo e não está avançando por causa desse. Porque a pessoa que não conhece Jesus, se for o desejo dele, ele vai salvar essa pessoa. Ele vai alcançar independente dessa pessoa que está impedindo. E esse crente aqui, ele vai avançar com dificuldades por causa dessa pessoa, mas ele vai avançar. Só que essa pessoa que está criando dificuldade, ela tem problemas sérios. E o apóstolo Paulo traz esses problemas, capítulo 5, versículo de 7 a 12. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Irmãos, nós vamos trabalhar um por um aqui agora. Peraí, Gálatas, vocês estavam indo tudo bem. Estavam caminhando direitinho. O que aconteceu? Porque vocês não estão conseguindo avançar mais. Todos correm no estádio, mas só um ganha o prêmio. 1 Coríntios 9, 24. Por que vocês pararam de correr atrás do prêmio? Perderam o foco, perderam a gana para alcançar aquilo. E aí ele fala, essa persuasão não vem daquele que vos chama. O apóstolo Paulo sabe quem é que impediu eles. Ele fala, quem vos impediu, ele sabe que são judaizantes. Versículo 8 ele fala, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Eles foram chamados para mentira. Versículo 7, né? Vos impediu de continuar a obedecer à verdade. Foram tirados da verdade para mentira. E ele pega e fala, cara, contra a verdade para mentira, quem fez isso não é de Deus. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Essa persuasão de largar a verdade pela mentira não vem daquele que nos chama, que nos conclama. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 é um texto que todo mundo conhece. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você está abandonando a verdade pela mentira, você está sendo enganado. E esse chamado é um chamado demoníaco, carnal. E o apóstolo Paulo fala com eles, peraí, vocês estavam indo bem e agora vocês estão indo mal. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gente, um pouquinho de doutrina errada. Um pouquinho de passar a mão na cabeça. 1 Coríntios 5, de 1 a 6, a gente vê aquele caso do rapazinho que tinha relações sexuais com a sua madrasta. E a igreja de Corinto achava bonito, batia palma.
Olha, um pouquinho de doutrina errada causa grandes estragos na vida da igreja e na vida do crente. Por isso que é importante o púlpito, por isso que é importante o aconselhamento, por isso que é importante o ensino de qualidade na igreja, para tirar esse fermento que estraga a massa. O versículo 10, ele diz assim: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ele falou o seguinte: Gálatas, ok, eu acredito que tem crentes aí, vocês vão me ouvir, vocês não vão afundar mais ainda no legalismo, tá? E o Tiago, escrevendo a sua carta, capítulo 3, versículo 1, ele diz que para aqueles que se dizem mestres, vai ter uma cobrança maior. E esses caras aqui, os judaizantes, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, que são os dos Gálatas, esses caras, eles estão usando a oportunidade de ensinar para fazer o mal para a igreja. Vai vir uma condenação, sofrerá condenação, no final do versículo 10. É extremamente perigoso. Versículo 11: eu, porém, irmão, se ainda prego circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Ele questiona o fato de ser perseguido se ele ainda pregava circuncisão. Na verdade, Paulo não pregava ela, né, mas os adversários dele falavam assim: quando ele está com os apóstolos, ele prega a necessidade da circuncisão, mas ele tá com você, quando ele está com vocês que são gentios, ele fala que não precisa. Tá bem? E eles fazem isso para poder desqualificar a pessoa do apóstolo Paulo, tá bom? E não era verdade, tá bem? E aí ele fala do escândalo da cruz. O versículo 11, ele diz esse escândalo da cruz. Ele está se referindo ao fato do Messias, o prometido, ter morrido no madeiro. Aparece isso em Gálatas 3,13, né? Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Isso, para o judeu, é um escândalo. Um rei que morre. Tá? Também é um escândalo para o mundo grego-romano, onde um Deus morre, né? E pior ainda, que ele ressuscita trazendo outros dos mortos. Atos capítulo 17, versículos 32 e 34, diz assim: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e a ele creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Isso aqui é o apóstolo Paulo pregando em Atenas. Então, para o grego que buscava sabedoria, quando fala ressuscitar um morto, cara, e ele vai trazer outros, cara, poxa, não dá não, velho, não dá para acreditar nisso não. Então é isso que o apóstolo Paulo fala que é o escândalo da cruz. Um rei que morre, um Deus que morre, e esse Deus, homem, rei que morre humilhado, ressuscita trazendo vida para outras pessoas. Isso é escândalo tanto para o judeu quanto para o grego, tanto que o judeu espera até hoje um Messias no cavalo branco, tá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 resume bem toda essa ideia. Diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para os gentios. Tá bem? Versículo 22: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Tá bem, irmãos? Então o apóstolo Paulo está falando assim: olha, tem esse Cristo para pregar, não estão pregando eles, estão impedindo as pessoas de chegar nele, condenação virá sobre esses. E é tão fantasticamente real esse Deus, rei e homem que morre e ressuscita, que se eu não o pregar, o que sobra? Se eu não prego, eu omito às pessoas a gloriosa sabedoria de Deus e a substituo por meras falácias humanas. E ele chega no versículo 12, versículo forte, né? Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. O apóstolo Paulo aqui usa esse termo mutilação, que na verdade é castração, tá? É a retirada dos órgãos sexuais. Porque ele está falando, olha, essa condenação do verso 10 é pior do que a mutilação. É melhor se mutilar do que a condenação que virá por impedir as pessoas de chegarem a Jesus. Aí você pode falar assim: nossa, Alberto, que forte isso, o cara se castrar. Nossa, mas que forte essa expressão do apóstolo Paulo. Jesus nunca diria uma coisa dessa. Vamos lá, irmãos. Lucas capítulo número 17.
Versículos 1 e 2. Lucas 17, 1 e 2.